Olá, eu quero começar aqui uma pequena série de comentários, breves comentários, sobre questões introdutórias relacionadas ao Novo Testamento. São breves comentários, então não são estudos assim aprofundados. Apesar disso, esse primeiro vai demorar um tempinho a mais, talvez, porque a questão que eu abordo ela é muito ampla. Então, para trazer algum detalhe, para fazer você pensar, entender o tamanho do problema, eu preciso de um tempinho a mais, né? Nós vamos falar sobre uma questão chamada, às vezes de questão, às vezes de problema. Eu acho que chega a ser um problema, às vezes, o problema dos sinóticos, né? Eu começo falando sobre isso, compartilhando essa imagem aqui. Imagine que nós temos três textos em muito semelhantes. Três textos que, se você ler assim, com um pouquinho de atenção, percebe que há algo que parece ter sido copiado e colado de um em outro, né? Ou de um em outros. Há muita correspondência. Se esses textos não tivessem uma identificação diferente, um título diferente, talvez alguém dissesse assim: bom, parece que é o mesmo texto com versões diferentes, como se fosse um mesmo filme com edições diferentes. Algum deles tem mais cortes, o outro tem cenas a mais, cenas que ficaram de fora daquela edição menor. Será que é isso? Há quem pense nessa possibilidade, mas o fato é que esses três textos no Novo Testamento eles têm identificações diferentes, eles têm nomes, né? Marcos, Mateus, Lucas, ou Mateus, Marcos e Lucas na ordem do cânone, né? E são os três evangelhos sinóticos. Uma primeira questão é justamente essa, né? Esses nomes, de onde que eles vieram? Há quem diga assim, né? Há quem diga assim, não, esses nomes certamente não circularam com os textos de início. Esses nomes foram inseridos por uma tradição bem posterior. Quem o diz parece ter razão, né? Parece ser algo sensato, mas nós também não temos evidência cabal disso, né? Não temos. Manuscritos muito antigos trazem identificação. Nem sempre como a gente tem, assim como um título que vem antes do texto, como nas nossas edições do texto hoje, até do Novo Testamento grego, né? Elas têm assim, lá no início, um título reduzido, né? Uma versão reduzida do título, que é só o segundo tal autor, né? Eu não sei se eu consigo botar isso de um jeito que dê para visualizar, talvez não, né? Mas assim, só temos aqui, nesse caso, por exemplo, Katai Ioanen, né? Segundo João. Não está aparecendo o nome Evangelho. Mas, na verdade, os manuscritos antigos, eles mostram alguma consistência num título mais amplo, Evangelho segundo João. Como eu disse, nem sempre colocado antes do texto, mas muitas vezes depois do texto, o que era comum também naquele tempo. Terminada a cópia, terminado o escrito, você coloca de que se trata aquilo, né? Uma identificação. Às vezes tem depois e antes também. Antes uma versão reduzida, abreviada do título, e depois uma versão mais estendida. É muito curioso isso, manuscritos até que a gente tem do final do século II, começo do século III. Ah, mas e os manuscritos do século I? Eles já tinham título? Nós não temos os manuscritos do século I, então não tem como a gente saber. Ah, e não é que todo manuscrito tem também, porque tem manuscrito que não tem o começo do texto ou o final do texto, são fragmentos, né? Nós temos uma página do meio, então não tem como a gente saber como era o começo do texto, como era o final. Mas há, como eu disse, entre os manuscritos que nós temos, uma consistência muito grande em haver a identificação. Então, quando a gente diz assim, eles circularam sem o título, porque no texto mesmo não tem, não é tão garantido assim. Nós podemos ter isso como uma hipótese, como algo que é plausível, mas não é garantido.
E a partir do momento em que se sabia que havia mais de um texto parecido, e aí nós vamos pensar, né, se um desses aqui escreveu a partir do outro, é muito plausível que ele já tenha escrito colocando uma identificação. E por que não a identificação pelo nome de quem é o responsável por essa versão, né, por esse relato específico? Eu acho bem razoável a gente pensar nessa possibilidade. Então eu digo isso para quê? Para dizer algumas afirmações nossas, assim, muito categóricas, até sobre isso, né, dizendo não, né, no início não tinha, não sabemos. Pensamos que não tinha, mas é bem possível que tivesse sim. Naquele tempo já havia esse costume de identificar os textos, né? Não só começar o texto do nada, não temos uma evidência que diga que sempre foi assim. Começar do nada, o texto terminar do nada sem avisar. Não tinha que ser assim. No século I nós já tínhamos bibliotecas, por exemplo, né? Os romanos gostavam muito de bibliotecas. Inclusive, eles faziam bibliotecas divididas em uma ala de textos em grego, uma ala de textos em latim. Aliás, as primeiras traduções do Novo Testamento para o latim também costumavam contar com títulos. E, curiosamente, algumas vezes o título dos evangelhos ele era praticamente transliterado, não era traduzido. Então, o Kata Ioanne lá era escrito com caracteres latinos, Kata Ioanne, como se existisse essa palavra kata em latim com o mesmo sentido, né, o segundo, e não é, né? O que pode indicar uma certa valorização desse título já naqueles primórdios, né? E também, né, fontes patrísticas, pais da igreja que falaram dos evangelhos, que falaram desses textos, falam a partir de nomes. Fontes que podem ser muito antigas. Às vezes nós não temos em primeira mão. Nós vamos ver aqui um historiador da igreja, o Eusébio de Cesareia, que menciona um pai da igreja que teria vivido, outro bispo, que teria vivido no século II. E, se as citações estão corretas, lá no século II ele já usa o nome de Marcos e Mateus como relacionados com um texto e outro. É bom perceber isso também. Por que não entender que desde o início, desde o século I, os nomes estavam circulando ali, né? É algo bem razoável de se pensar. Mas vamos um pouquinho adiante na nossa questão, porque nós temos os três, né? É fato. De qualquer forma, a igreja herdou esses três textos com esses três nomes. E uma questão que surge é como que esses três parecidos surgiram? Como que eles vieram a existir e como que essa semelhança que há entre eles veio a existir. E há uma série de hipóteses sobre isso, que são feitas a partir de evidências internas, a partir de características dos textos em si, e também a partir do que outras pessoas disseram, né? Sempre a gente nunca parte do zero necessariamente, mas do trabalho de outras pessoas. E aí uma pergunta que se pode fazer é o que a tradição diz sobre isso? Né? O que está fora do texto, mas que a igreja disse sobre isso? Sempre se lembra, quando essa questão surge, de Pápias, que era esse referido lá do século II, que escreveu sobre, né, ditos de Jesus, e ele comentou sobre os evangelhos também, sobre como que vieram a ser os evangelhos de Mateus e Marcos especificamente. E o Pápias, segundo Eusébio de Cesareia, lá no livro 3, capítulo 39, ele fala sobre Mateus algo muito interessante. Ele diz que Mateus redigiu os ditos de Jesus numa língua que deve ser o hebraico. Ele usa um termo que nos encaminha para o hebraico, e aí tem gente que diz assim, mas certamente foi aramaico. Não temos tanta certeza mais, né? Desde o estudo dos manuscritos do Mar Morto, ficou claro que o hebraico ainda era uma língua viável para se escrever um texto desse tipo. Nós temos textos escritos em hebraico próximos desse tempo.
Então, não dá para dizer assim, não se escrevia mais hebraico, era só aramaico. Podia ser aramaico, mas podia ser hebraico também. De qualquer forma, essa é outra discussão. Então, Mateus teria escrito, registrado, ditos de Jesus em língua semita. Tudo bem. Aí já surge uma primeira questão. Isso seria o Evangelho segundo Mateus mesmo? Ou não? Ou não seria o Evangelho segundo Mateus ainda? E depois, porque o Evangelho segundo Mateus que nós temos está em grego e não parece ser uma tradução. Ele não tem jeito de ser uma tradução, ele parece um texto escrito em grego mesmo. Tá, mas de qualquer forma, isso colocaria Mateus como o primeiro a registrar, mesmo que não fosse nessa forma final do texto dele. E o que ele diz sobre Marcos é muito interessante também. Ele diz sobre Marcos, porque Mateus seria um discípulo, Marcos não. Então, como é que Marcos soube das histórias de Jesus, das palavras de Jesus? Marcos teria ouvido o ensino de Pedro. E a partir do ensino de Pedro, segundo Pápias, sem ter uma ordem muito clara das coisas, ele critica a ordem dizendo que não é a ordem dos acontecimentos, mas é uma ordem a partir do que ele ouviu da mensagem de Pedro, do relato de Pedro, Marcos teria redigido o seu texto. Então, segundo o Pápias, Mateus teria registrado primeiro alguma coisa, né? As pessoas às vezes se apressam a pensar que foi o Evangelho, o texto como nós o temos, e Marcos teria redigido depois, noutro lugar, não anotando o que Jesus falava, mas a partir do ensino de Pedro. Curiosamente, Mateus e Marcos são muito parecidos. Como que isso teria acontecido? De Marcos escutando Pedro em outro lugar falando, escreveu uma coisa muito parecida com o que Mateus escreveu, segundo alguns, já escutando Jesus, seria esse o texto, né? É uma questão curiosa. Agora, aqui uma questão que deve ser considerada, né? A gente já pensa assim, mas Pápias é do século II, ele sabia, ele tem que saber das coisas. Primeiro que não, né? Ele está décadas afastado dos eventos. E mesmo se ele fosse do século I, eu ainda pensaria assim, como que ele tem certeza disso? Qual surgiu primeiro? Como que ele tem certeza disso? Porque ele não estava presente na origem desses textos. E não é fácil saber quando surge um texto e qual surgiu primeiro que o outro. Não é tão simples assim, mesmo se nós somos contemporâneos dos textos, num contexto em que não há meios de comunicação como os nossos. Você acompanha o que acontece na sua cidade ali e fica sabendo notícia do que acontece longe. Mas você não pode estar presente e saber como foi tudo isso, né? Não é tão simples assim, porque ele está do século II, ele sabia de tudo. E, aliás, outra vez, Eusébio apresenta Pápias de uma forma muito negativa. Ele diz assim, olha, o Irineu de Lyon diz que ele conviveu até com o apóstolo João, ou com João, né, que seria ou não apóstolo, mas alguém muito perto ali, mas ele mesmo diz, não está certo isso, ele soube das coisas por outras vias. E Eusébio, né, ainda diz, e Pápias é um homem falto de inteligência, não é um homem sábio, não é um homem cheio de recursos, ele tem muitas limitações e ele escreveu muitas coisas que não são verdades, muitas coisas exageradas, muitas coisas não precisas sobre Jesus e ditos de Jesus, que segundo ele Jesus teria feito e dito não. Muitos mitos. Há uma implicância de um com o outro. Mas é tradição da igreja, né? Os dois são, e um está dizendo que o outro está errado. Um está dizendo que o outro transmitiu algo que não é verdadeiro. Aí viria uma questão que é de outra questão, né? Como que nós averiguamos se Pápias transmitiu algo verdadeiro ou não? Se essa transmissão, essa tradição é verdadeira ou não? Se ele é bispo? Como que nós vamos ter certeza disso? Nós diríamos, eu diria nós luteranos, temos as escrituras como um padrão, né? Pelas escrituras nós julgamos se o que ele disse é correto ou não, se é verdadeiro ou não.
É um jeito. Ou a gente fica entre um bispo e outro dizendo qual que está falando certo, né? Um está falando que o outro falou besteira. Os dois têm uma implicância, na verdade, Eusébio, né? O Papa já tinha morrido há muito tempo. Mas Eusébio tem uma implicância com Pápias por uma questão do milênio, né? Eusébio não lê a questão do milênio como literal, ele é amilenista já, e o Pápias ele tem uma visão literal, como era comum no início ali, né? Talvez por isso, alguns dizem, Eusébio implique mais com Pápias, mas isso está deixando a conversa muito longa, né? Mas eu queria dizer isso. Nós temos essa informação de um tal de Pápias, ela é curiosa, ela coloca Mateus, né, parecendo ser primeiro, não necessariamente o texto como nós o temos, mas como o primeiro a registrar. Mas o Pápias, segundo quem transmitiu essas palavras dele, o Eusébio de Cesareia, não é uma fonte tão confiável assim, tão digna de confiança. Mas, de qualquer forma, a igreja antiga ficou com essa ideia, né, e transmitiu essa ideia de que Mateus seria o primeiro. E aí, por isso, quando se percebe há muita semelhança, as pessoas tentaram organizar a coisa de tal forma que Mateus tivesse essa primazia, né, esse primeiro lugar, e a partir dele teriam surgido os outros. Então surge, por exemplo, essa hipótese aqui. Mateus teria escrito primeiro, Marcos teria reduzido o texto de Mateus, Lucas teria, de certa forma, trocado algumas coisas do texto de Mateus, né, tirado algumas coisas e acrescentado outras. Nós vamos ver que Lucas não vai aparecer como candidato ao primeiro lugar, a ser o primeiro. Isso é um pouco óbvio até pelo texto de Lucas, né? Se você vê o comecinho do Evangelho segundo Lucas, ele mesmo conta que ele está escrevendo já tendo outros relatos existentes. Ele diz que fez uma investigação, que outros já haviam feito esses relatos, né? Não, ele não tem nenhuma pretensão de ser o primeiro. Na verdade, ele usa esse fato de não ser o primeiro como um ponto de partida para o seu relato, né? É só ler lá o comecinho do Evangelho segundo Lucas, né? Fica muito claro isso. Agora, Mateus e Marcos vão disputar esse lugar, né? No começo da história da igreja antiga, Mateus, até por causa desse tipo de fala de Pápias, ele fica como a origem, né? Isso gera algum problema. Vamos ver a seguir, né? Há também essa hipótese aqui, né? Colocando Mateus em primeiro lugar, Mateus teria sido usado por Lucas, também teria sido usado por Marcos, mas Marcos teria usado também Lucas. Marcos seria, então, um resumo dos dois. A questão de Marcos, como resumo, ela levanta alguns problemas. Se você olha só o tamanho, a extensão do texto, pode ficar assim como algo plausível. Bom, Marcos realmente é muito mais breve. Então, ele pode ter diminuído o texto dos outros dois, ou pelo menos de Mateus. Pelo tamanho, parece que faz sentido. Mas aí começam a surgir algumas perguntas. Se você vai resumir o Evangelho segundo Mateus, você vai retirar trechos como o Sermão do Monte, que aparece em Mateus e não em Marcos, você vai retirar a oração do Pai Nosso. Isso era algo de se retirar? Alguém pode dizer assim, sim, igual ele tirou o relato do nascimento de Jesus, ele pode ter tirado o Pai Nosso também, porque ele queria realmente reduzir, e para reduzir tem que cortar, não dá para colocar tudo que é importante. Mas tem um detalhe, se ele quer reduzir, por que ele acrescenta coisas que não estão em Mateus? E, aliás, coisas que não estão em Mateus e não estão em Lucas também. Por que ele faz isso? Por exemplo, ele acrescenta esse texto aqui, que não está nem em Mateus, nem em Lucas. Estou dizendo que ele acrescenta se a gente segue essa hipótese de que ele veio depois a partir de Mateus ou de Mateus-Lucas, né? Para que ele acrescentaria?
Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. É uma cena que acontece ali na prisão de Jesus. Para que acrescentar isso que não estava em Mateus e não estava em Lucas, e que é um negócio que só dá trabalho para a gente tentar interpretar, que não é compreensível imediatamente? Por que deixar o Pai Nosso de fora e acrescentar esse detalhe? Se eu estou resumindo outros dois, se eu estou tentando reduzir o texto de outros dois. Ou, por exemplo, isso daqui em Marcos 8, 22 a 26, é a cena de uma cura, da cura de um cego. Jesus cospe no olho desse sujeito e leva esse sujeito, na verdade, para fora da cidade e depois pergunta, olha, o que você vê? E ele, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. E aí Jesus vai e age de novo, faz um procedimento ali de novo, e aí sim o homem enxerga. É uma cura em duas etapas. Não é algo que nós temos nos outros textos. Essa cena mesmo não está, né, em Mateus e Lucas. E esse tipo de acontecimento, de uma cura que não acontece logo, também poderia levantar alguma questão, né, e não está nos outros. De novo, se eu estou resumindo, se eu estou reduzindo o texto de Mateus, ou Mateus-Lucas, para que trazer essa cena, que não é tão pequena como aquela outra do jovem nu, para esse texto que deve ser menor? E uma cena que pode gerar problema, dúvida de interpretação. Por isso, também por isso, não só por isso, surgiu outra hipótese, né, de organizar a origem dos textos. Mas antes disso, eu queria mostrar, até para isso ficar claro, esse desenho aqui. Eu deixo ele grande para vocês verem. São três círculos, né? Três círculos que se intercalam, né, que se sobrepõem. Cada um é de um evangelista. O círculo de Marcos, veja o nome ali embaixo, os nomes estão em inglês, Mateus está abreviado MATT, mas Marcos é esse que tem o nome lá embaixo, e Lucas de um lado, Mateus do outro. Veja que há muito de Marcos, do círculo de Marcos, que está tanto contido no círculo de Mateus quanto no círculo de Lucas. Essa é a parte de Marcos que está tanto em Mateus como em Lucas. Há uma partezinha de Marcos, se vocês acompanhar o círculo ali, que está em Mateus, mas não em Lucas. Há uma parte de Marcos que está em Lucas, uma parte um pouco menor, e não em Mateus. Há uma parte que é exclusiva de Lucas. Só Lucas tem. Olha, o círculo de Lucas tem uma parte que é só dele. Mesma coisa Mateus também. E há uma parte compartilhada por Lucas e Mateus, acima do círculo de Marcos, que não está no círculo de Marcos. Então, além da coincidência com Marcos, Mateus e Lucas coincidem com outra que não é, com outra quantidade de episódios, de falas de Jesus, que não está em Marcos. Então, a partir disso, e a partir da ideia que seria mais fácil Marcos ter sido ampliado pelos outros e não Marcos ser um resumo dos outros, surgiu outra hipótese, né, que eu mostro aqui. E aí eu reduzo de novo, que é essa hipótese aqui, né? Marcos, veja, eu coloquei o Marcos até com uma cor diferente para facilitar, teria sido usado por Mateus e também, olha que tem uma setinha na diagonal ali, teria sido usado por Lucas. Marcos teria sido usado pelos dois. Mas tem aquela parte de Mateus e Lucas, que é essa parte aqui acima do círculo de Marcos. Vocês não veem o meu cursor, seria legal se vissem. Mas essa parte toda seria uma fonte comum entre Mateus e Lucas, que não é Marcos, ou seja, teríamos duas fontes, Marcos e mais uma fonte, que vai ser chamada de fonte Q, porque quem cria essa hipótese está num ambiente alemão, e fonte em alemão começa com a letra Q, Quelle.
E aí, então, usa a letra Q, como se fôssemos nós, né, nós diríamos fonte F, mas é a fonte Q. Então, que teria sido usada também por Lucas e também por Mateus. E por isso eles coincidem no que não está em Marcos também, porque teriam usado Marcos e uma mesma fonte os dois. Fica ainda um problema. Mateus tem coisa que não tem em Lucas também, que é exclusiva dele, nem Lucas nem Marcos. Então, nem em Q também, nem na fonte Q. É o exclusivo de Mateus. E Lucas também tem o seu exclusivo. Então, aí surge uma hipótese das 4 fontes, né, que eu vou mostrar aqui. Que seria isso, né? Para fazer jus a essas laterais desses círculos aqui, né? A lateral tem uma parte exclusiva de Lucas e a lateral tem uma parte exclusiva de Mateus. Então, você teria 4 fontes. Uma fonte exclusiva de Mateus, que vai ser apelidada de M. Uma fonte exclusiva de Lucas, que vai ser apelidada de L, muito logicamente. Então, as fontes de Mateus seriam M, Marcos e Q. As fontes de Lucas seriam L, Marcos e Q. Isso chega num nível de sofisticação bastante alto para tentar explicar, né, por que existem 3 textos diferentes. Para explicar por que existem 3, eu tenho que acabar supondo que houve outro, que é o Q, e outras fontes, que seria M e L. Esse é o problema sinótico. Por isso eu acho que a gente pode chamar de problema, porque é sim um tanto problemático. Existe ainda essa hipótese aqui que pode ser considerada, né? Marcos teria sido o primeiro, Mateus teria usado Marcos, Lucas teria usado Marcos direto também, por isso ele tem coisa de Marcos que Mateus não tem, mas Lucas teria usado Mateus. Isso tudo para tentar explicar o problema dos sinóticos, para tentar explicar por que Lucas tem, por exemplo, o Magnificat, ou assim chamado Cântico de Maria, e os outros não têm. Por que Lucas tem o Cântico de Simeão e os outros não têm? Na verdade, no nascimento de Jesus, é um trecho assim que tem textos exclusivos, né? Mateus tem coisas exclusivas, no Natal isso vira um certo problema. E Lucas tem coisas exclusivas. E Marcos simplesmente não fala do nascimento de Jesus. É até interessante, né? Talvez por que Mateus e Lucas não coincidem tanto, né, no comecinho. Marcos não tem isso. Talvez seja algo que ainda dá algum peso para a ideia de que Marcos vem primeiro. Porque Marcos deixa isso não contado, deixa espaço para ter outras fontes para os dois. E os outros, e eles não têm um parâmetro muito claro a seguir. Cada um, então, recolhe suas informações em um lugar e temos, então, textos diferentes. Mas, de qualquer forma, nós temos os 3 textos, né? É isso que nós temos. Eu, pessoalmente, suspeito que Marcos realmente seja o mais antigo. Eu acho mais plausível isso, né, na forma como nós os temos, que Marcos tenha sido mais antigo. Acho difícil alguém, como eu disse, resumir e acrescentar aqueles trechos complicados. Muito mais fácil aqueles textos complicados estarem num texto curto, e quando eu vou acrescentar informação a esse texto curto, não quer dizer que eu vou copiar Marcos, mas assim, olha, eu tenho um ponto de partida. Agora, com as outras informações que eu tenho, eu vou acrescentar mais, porque ele não contou o nascimento. Só que aí, quando eu vou usando o texto do Marcos, eu chego nesse ponto aqui, poxa, isso aqui é difícil, não vou deixar isso aqui, não. Eu vou fazer um texto sem essa parte aqui. Temos outras coisas mais importantes. Então, eu vou colocar aqui o Pai Nosso, o ensino do Pai Nosso, o Sermão do Monte, e não vou colocar essa parte do jovem nu, e não vou colocar essa cura diferente que aconteceu. É claro que nessa conversa toda nós não estamos trabalhando com a questão da inspiração. E aqui eu faço um parêntese, né? A questão já é muito difícil de se averiguar pensando só nos textos em si e nos comentários que nós temos. Se a gente pensa em inspiração divina, a coisa fica mais difícil porque é algo que não é verificável. É um fator que não é verificável. Por isso ele nem é considerado.
O que é também complicado, porque é um fator que pode ter uma influência muito grande na existência de três textos parecidos. Porque se o texto é divinamente inspirado, ele pode sim ter uma correspondência muito grande com outro texto inspirado, sem que haja uma relação de dependência direta. É claro que quem não é um cristão que crê no milagre vai desconsiderar esse fato. Né? O texto surge por meios naturais somente. Mas será que realmente faz sentido desconsiderar completamente isso? Não que a gente vai trazer isso para uma discussão, ou trazer isso para uma argumentação sobre a ordem dos textos, mas pelo menos lembrar que isso existe, né? Pelo menos lembrar que é uma questão a se colocar. Mas essa é a questão dos sinóticos, então, né? Essa muita semelhança, eu não sei se eu disse, acho que não aqui, né? É uma semelhança que não ocorre simplesmente no nível da narrativa, né? O que foi contado, mas também no nível da narração, como foi contado, que palavras foram usadas. As palavras, às vezes, são exatamente as mesmas. Não é o caso de nós presenciarmos uma mesma coisa simplesmente, e eu conto lá na minha casa, você conta na sua no outro dia, porque nós contaríamos com um vocabulário diferente. Pelo menos os verbos estariam em tempos diferentes, e às vezes a correspondência é exata demais. É claro que aí surge outra questão também, que é da transmissão dos textos. E na transmissão dos textos, eles podem ser harmonizados no nível das palavras. Alguém pode, mas eu já copiei isso aqui em Mateus, usava tal palavra, então eu vou usar a mesma aqui em Marcos. O verbo estava assim, vou usar do mesmo jeito. Um copista, né, antigo, poderia ajudar os textos a ficarem mais parecidos. Mas isso traz outro problema. Eu li um artigo recentemente que dizia: existe um problema no problema sinótico, porque nós acessamos, para discutir o problema sinótico, somente as edições modernas do texto grego. Se nós olharmos os manuscritos antigos e um mesmo manuscrito que tem os três, algumas vezes a situação é diferente, porque os editores modernos, eles consideram a possibilidade de harmonização. Eles consideram que o copista pode ter harmonizado. Então, eles tendem a escolher o texto não harmônico, ou seja, o texto diferente, como mais plausível. E eles podem, então, nesse processo, estar favorecendo indevidamente as diferenças. Ou seja, ele diz assim, né, esse autor, o texto, nos manuscritos mais antigos, se considerados atentamente, pode ser até mais igual do que nós temos nas edições críticas. Essa é uma questão mais difícil e até um tanto sem solução, é um problema levantado mais recentemente, mas eu só coloco como lembrança, né, disso, né, para anotação para alguém que estiver assistindo e estiver mais antenado. Agora, eu coloco aqui os três com números, né, com anos. Mateus 2023, Marcos 2024, Lucas 2025. Para começar a conversar sobre o que nós fazemos com isso, com o fato de termos três evangelhos muito parecidos. Bom, nós seguimos, não na IELB como um todo, mas quase na IELB como um todo, e na maioria das congregações, uma série de leituras de um lecionário que é trienal. A cada 3 anos, nós temos as leituras, e depois começamos de novo a mesma série de leituras depois de 3 anos, são blocos de 3 anos, né? Então, e cada ano foca em um desses evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. O João, nós não o lemos assim no ano inteiro, tem momentos específicos para ler parte só do Evangelho segundo João. João é o menos lido no ano da igreja, pelo menos nos cultos públicos, né? Então, este ano, 2023, nós estamos lendo Mateus. No ano que vem, Marcos, 2025, Lucas, 2026, então, voltamos para Mateus, 2027, Marcos, 2028, Lucas de novo. O que a gente faz com isso? Eu gosto de focar no texto do ano. Hoje, este ano, amanhã, nós vamos pregar a partir de
hoje é sábado, a partir de Mateus. A partir de Mateus, o texto do Dai a César o que é de César. E o que eu faço, às vezes é mais tranquilo, né, porque é um texto que só temos em um dos evangelistas, então não há muita questão. Mas em alguns momentos nós temos textos que estão presentes em Marcos, Mateus e Lucas. Eu não prego a partir do episódio, eu prego a partir do texto. O que isso quer dizer? Eu não acho um episódio, aliás, o imposto a César, né, pagar taxa a César, aqui indica que esse texto tem paralelo. Esse texto está em Mateus 22, 15 até 22. Ele tem paralelo em Marcos 12, 13 a 17 e em Lucas 20, 20 a 26. Eu poderia, então, pensar assim, eu vou estudar o texto em todos aqui, né, em todos os 3 evangelhos, e interpretar o episódio, né, o que aconteceu, trazendo detalhes de todos os 3. E aí eu faço isso com Mateus, Marcos e Lucas. Não é o que eu faço. Eu quero dizer isso, que eu poderia fazer isso para dizer não é o que eu faço. Eu leio o texto do ano, que é o Mateus no caso, e trabalho os detalhes que Mateus traz. Por que isso? Para quando vier o momento de ler esse texto em Lucas, eu trabalho os detalhes de Lucas. É a forma que eu tenho de valorizar o texto em seus detalhes de cada evangelista. E não passar por alto num conjunto, assim, às vezes deixando de favorecer algo que está aqui. Se esse texto foi registrado assim, se Deus permitiu que ele estivesse assim para nós, eu entendo que é porque tem um valor nesses detalhes que ele traz. Eu quero, então, usufruir desses detalhes. E a forma que eu tenho de fazer isso é dar atenção a ele, como ele está. Né? Como ele está. Muito bem. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Temos o texto nos 3 e isso gera algum problema. Né? Tem diferenças, né? Como que foi, mas a conversa está nos 3. Em outro momento, eu lido com os detalhes que Marcos traz, ou com os silêncios de Marcos, né? Com o que ele deixa no vazio. Em outro momento, eu lido com o que Lucas traz. Os 3 são textos inspirados e disponibilizados por Deus para nós. Os 3 devem ser valorizados. Eu entendo que é assim que se valoriza melhor. Existe um trabalho desde a antiguidade que é esse de harmonização dos evangelhos, é tentar juntar os 3 e entender uma narrativa linear, né, com tudo acomodado. É um trabalho interessante? Sim, mas eu não acho que seja imprescindível ou necessário para os nossos estudos dos textos, né, e para a nossa exposição dos textos. Se você pensa em fazer um estudo bíblico sobre Mateus, sobre um trecho de Mateus, eu sugiro, pelo menos num primeiro momento, estude o texto de Mateus. Apresente o texto de Mateus. Depois você pode até trabalhar o paralelo e mostrar assim, isso é narrado de outra forma aqui e ganha outras texturas em Lucas ou em Marcos. Mas não faça isso sem antes remoer o texto de Mateus, né? Sem antes averiguar o texto de Mateus em si. É assim, não só eu, né? Várias pessoas entendem que assim é um jeito. E para quem prega todo ano um texto, é bom ser assim porque ajuda a não sermos tão repetitivos. Porque pelo menos em 2023 eu tenho alguma coisa a explorar. A tentação de Jesus é um texto muito importante para isso, né? Então, num ano eu tenho uns detalhes a explorar. No outro ano, o foco vai ser um pouco outro, porque o evangelista trouxe outros detalhes. No outro. E todos os anos nós pregamos sobre a tentação de Jesus. Se eu for pegar sempre o conjunto dos textos e pregar sobre o mesmo conjunto, tudo, eu tendo a ser mais repetitivo. E tem pessoas nas igrejas que são atentas e têm memória. Não dá para ficar repetindo a mesma coisa, senão daqui a pouco a pessoa, depois de 3, 4, 5 anos na congregação,
se o pastor é o mesmo, ela começa a nem prestar atenção na mensagem mais, né? Então, vou cochilar aqui um pouquinho, porque esse sermão eu já lembro. Agora ele vai falar isso, e vai terminar daquele jeito, né? Eu acho que essa variedade nos ajuda nesse sentido também. Muito bem, né? Espero que essa conversa sobre os sinóticos tenha ajudado. Ajudado não quer dizer esclarecido, pode ter te confundido um pouquinho para você perceber a importância da questão também, mas não fique na confusão, né? Também fique à vontade para perguntar, fique à vontade para a gente conversar um pouquinho mais. A conversa não termina aqui, eu coloquei essa imagem ali com o João do lado, para adiantar uma próxima conversa que eu quero ter, que é como que João entra nessa conversa. João, ele não é um dos sinóticos, obviamente, ele tem outra perspectiva, ele não compartilha da mesma visão de Marcos, Mateus e Lucas, apesar de ter alguma correspondência também. Tem alguma correspondência? Tem, mas tem um vasto material que não está nos sinóticos. E são cenas, assim, importantíssimas do Evangelho segundo João, importantíssimas na nossa memória sobre Cristo, né? Conversa com Nicodemos, conversa com a samaritana, o cego que vai ser expulso da sinagoga, a ressurreição de Lázaro. Isso não está nos demais. E talvez um exercício que a gente possa fazer também é comparar o início de cada evangelho. Como e quando cada um tem o seu início. É algo muito interessante de se fazer também. João é diferente. Por que ele pode ser tão diferente e, ao mesmo tempo, ter algo tão parecido, uma estrutura parecida? Será que João usou também algum dos sinóticos ou não? Conversamos sobre isso depois, e aí eu falo sobre João também nessa ocasião, e depois eu pretendo falar sobre cada um dos sinóticos, assim, uma observação bem breve também, né? Se Deus permitir, uma conversa dessas por semana. Talvez vocês suportem isso, né? Um grande abraço, né? Deixa eu fechar isso aqui. Bênção do Senhor Jesus e nós nos falamos. Até a próxima.